Boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast Descomplicando Relações. Eu sou Rosângela Matos e hoje nós vamos conversar sobre dependência emocional, codependência emocional e o amor que adoece. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você não sabe diferenciar uma coisa e outra coisa, fique aqui porque hoje com certeza você vai entender mais sobre esse assunto e entender também o que é o amor que adoece, o que é o amor saudável e como você pode construir daqui para frente um amor mais saudável na sua vida. Talvez você tenha crenças, ideias sobre o amor que fazem com que você, sem querer, viva um amor doente. Mas eu quero te dizer que é totalmente possível desconstruir isso, ressignificar e passo após passo caminhar na direção de um amor mais leve, mais tranquilo e mais saudável. Hoje aqui no estúdio eu tenho comigo a Rafaela, psicóloga. Quero que ela se apresente e conte um pouquinho pra gente quem é a Rafaela, quem é a mulher Rafaela além da psicóloga e com certeza vai contribuir muito com esse conteúdo. Rafa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, Rosângela, a todos que nos assistem ou irão nos acompanhar durante a nossa gravação. É um prazer estar aqui novamente, sempre muito bem recebida, muito bem acolhida. É um assunto importantíssimo e, claro, antes disso, vou me apresentar. Então, me chamo Rafaela Roncato, sou psicóloga, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, a UFS. Sou pós-graduada em luto, atenção ao paciente em estado crítico e seus familiares, pela Uninter. Hoje eu atuo em assistência social aqui no município de Nova Prata. Também tenho consultório aqui na cidade, então eu presto atendimento clínico. Além disso, para empresas da região, com atendimento organizacional em consultoria e também atendimento hospitalar em um hospital da região. Então, várias atividades que é o que a psicologia nos proporciona. Apaixonada em comportamento humano. Além disso, mulher, solteira e trabalhando com relacionamentos. Olha aí, um mulherão. Literalmente um mulherão. Rafa, esse assunto é um assunto que chega pra você, é um assunto que as mulheres levam, os homens levam. Como é que você vê esse assunto hoje da codependência e da dependência emocional no teu trabalho? É um assunto que tem chegado cada vez mais, Rosângela, porque as pessoas se sentem mais à vontade, por meio da comunicação, de estar trazendo isso ao consultório e a profissionais. Eu fico feliz cada vez que chegam esses casos em consultório ou em possíveis atendimentos, porque com isso a gente entende que os casos existem, não é uma novidade, mas que as pessoas estão cada vez mais buscando auxílio, ajuda, compreensão, e esse é o lado bom de nós trabalharmos o ser humano, a mente humana, os comportamentos. Saber que nós temos pacientes, mas que é importante o quanto eles têm confiabilizado a nós as suas histórias, que é o bem mais precioso que eles têm. A nossa história de vida, os nossos problemas, a nossa ausência de conhecimento e a procura por uma vida mais saudável e melhor. Porque dá, né? Dá pra ter uma vida mais saudável, dá pra viver um amor saudável, um amor bom. E hoje nós vamos falar sobre isso, mas quero começar agradecendo os nossos parceiros, nossos patrocinadores que fazem com que esse podcast chegue até você. Vendramin Materiais de Construção, tudo que você precisa. Flytour Serviços de Viagens, sonhamos grande, voamos alto. Água de Cheiro Nova Prata, beleza brasileira. Movie Art Cinemas, o melhor do cinema em Nova Prata. Casa Gamba, sempre com a produção maravilhosa do dia. Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Ponto Arc Design, realizar seus sonhos começa por um ponto dentro de você. Mari Sexy Shop, acorda teu clitóris mulherada. Objetivo Móveis, não fazemos apenas móveis, realizamos sonhos. Supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Floricultura do Centro, flores e prosa. Restaurante Világio, hoje é quarta das amigas. Atacadão Móveis Prata, transformando casas em lares. Rafa, e para você, quais são as diferenças que existem? Porque eu acredito que quem tá do outro lado agora tá em dúvida. Que é uma coisa normal, porque as pessoas tendem a colocar tudo no mesmo balaio e determinar que tudo é dependência emocional, mas na verdade não é tudo dependência emocional. E eu quero começar aqui mostrando um pouco quais são as diferenças. Então, o que você vê de maneira prática
entre mulheres que são dependentes e mulheres que são codependentes. É tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Explica um pouco pra gente, Rafa, por favor. Talvez o termo ele confunda exatamente, porque nós estamos falando de dependência emocional de fato. Mas a codependência eu costumo dizer que vem antes. Porque embora a dependência emocional também esteja ligada às nossas histórias, às nossas fragilidades, a codependência, ela é muito mais atrativa, ela é muito mais inicial e ela é muito mais forte, posso chamar assim, porque ela é inicial. E é quando nós não recebemos o amor, o afeto, lá no nosso início de vida, lá no nosso iniciar, na nossa infância. Mas isso é descoberto depois, nas pessoas que forem se trabalhar para compreender o que é essa codependência. Quando nós temos essa fragilidade de sentimentos, de relações, de descobertas, nós passamos a desenvolver a dependência emocional. Não necessariamente em um parceiro, mas em outras questões da nossa vida. Nós nos tornamos dependentes emocionais de amigos, de amigas, de familiares, de mãe, pai, irmão e possivelmente de um parceiro, de uma parceira. Então, é um termo seguido de outro. Um puxa o outro, puxa. Porque possivelmente quem é codependente vai acabar gerando uma dependência emocional. E a codependência é uma dependência emocional. A dependência emocional está dentro da codependência. Hoje nós falaremos mais especificamente de relacionamentos, mas a gente pode retratar como um exemplo breve. Por que se eu não recebi amor, eu vou conseguir fornecer amor? É um trabalho difícil. E isso me faz ser uma codependente do amor. E quando eu encontrar alguém, por menor que seja esse amor, eu acabo criando uma dependência emocional, porque é o que eu entendi que, mesmo que mínimo, é o que eu mereço. É por isso que os dois termos confundem e estão ligados. Eles têm uma ligação entre eles e eles são muito similares em alguns aspectos, né? O que eu percebo muito da dependência? O dependente, ele tem um distúrbio de prioridade enorme, porque ele coloca o outro como centro da vida dele. Então, a partir do momento que essa pessoa não está bem, eu também não fico bem. A pessoa não está feliz, eu não fico feliz. Então, é quase como uma extensão. A pessoa vive quase que uma relação simbiótica com essa outra parte e todos os seus sentimentos e emoções e felicidade estão atreladas a esse outro indivíduo, que não necessariamente é só o parceiro. Às vezes é uma mulher solteira que tem uma dependência fortíssima com os seus pais. E na codependência, a codependência até começou a ser estudada inicialmente em casos de alcoolismo e de dependência química. Exatamente. Porque se percebia que o indivíduo estava em tratamento, mas quando esse indivíduo começava a ter uma melhora, a parceira, o parceiro ou um familiar muito próximo começava a apresentar sintomas e sinais de que não estava bem emocionalmente. Então, o codependente também tem uma relação bem simbiótica com um dependente, geralmente. E às vezes é um dependente emocional, às vezes é um dependente químico, muitas vezes um dependente alcoólico. E como que você vê isso? A relação, ela é exatamente essa. A codependência, é um termo usado, muito antigo, mas que pouco se fala, exatamente porque ele foi, digamos que, substituído pela dependência emocional. Nós sabemos que não é a mesma coisa, que o termo não é condizente, mas, claro, tem relação. Mas começou exatamente assim, com o tratamento de dependentes. E aí notou-se, através dos profissionais, que esses familiares, no momento em que o paciente começava a apresentar essas melhoras, eles apresentavam sintomas de dependência emocional, até no vício do parceiro. Um dos exemplos muito usados era: na próxima briga, em quem eu vou jogar a culpa se não na bebida, se não nas drogas? Quem vai ser o culpado do nosso relacionamento? Porque por muitas vezes nós sabemos que as pessoas, no momento de uma discussão, querem encontrar um culpado. Tem muito controle na codependência, né? Muito Tem controle. Uma postura muito de controlar o outro porque o outro é dependente. E às vezes não é nem dependente de algo externo, é da pessoa. Então tem um poder em cima daquela pessoa, e quando essa pessoa começa a ficar bem, e às vezes não é a pessoa, se a pessoa não tem uma dependência de algo externo, mas às vezes a pessoa começa um processo de terapia, começa a fazer terapia e começa a ficar bem. A pessoa que está ao lado, que é codependente, se desespera porque começa a ver a outra pessoa vivendo a vida, sendo feliz, não precisando mais dela.
O codependente precisa que o outro precise dele. E na dependência tem muito mais a necessidade do outro. Então, é uma relação que fecha muito bem. De maneira geral, a gente vai ver muito codependentes e dependentes tendo uma relação simbiótica. E isso é o amor doente. É o amor doente, é o amor que causa muitos sintomas graves, em ambos. Porque independente desse parceiro estar conseguindo fazer o seu tratamento, a sua psicoterapia, voltar para essa relação ou estar nessa relação também é muito dificultoso. Por quê? Porque ele compreende que a melhora, ela não pode ser somente de uma parte. E ela não pode ser a cura de um dos sintomas do parceiro, quem sabe. Ela tem que ser uma via de mão dupla. De que forma? Eu percebo que eu estou bem porque eu estou em tratamento. Meu parceiro está fazendo tratamento para bebida, quem sabe, para o álcool. Não é suficiente. Porque no meio disso nós temos pessoas diferentes que estão tentando construir a relação. E aí nós temos outros impasses. Por que muito se fala da terapia de casal? Porque são nesses momentos que a gente consegue desvincular o que é codependência e o que é dependência emocional. É aí que nós descobrimos aonde estão as fragilidades de cada um para conseguir a reconstrução dessa relação, se é que é possível. Nós trabalhamos muito com a reconstrução. Nós falamos muito. Lembro que na nossa última conversa aqui, nós até citamos que é muito fácil terminar um relacionamento, mas é muito mais difícil iniciar um relacionamento também. Então, nós não orientamos para que se mantenham ou que se desfaçam as relações, mas nós orientamos para que as pessoas se mantenham bem, para que se não permanecessem nessa, que construam uma melhor, que estejam bem para uma próxima relação. E para isso a gente precisa compreender o que é codependência, o que é dependência emocional, o que é meu, o que é teu. E aí juntos a gente consegue identificar o que sim e o que não para os próximos relacionamentos. Até porque, Rafa, se a pessoa não está ciente do que ela tem e do que ela precisa na relação, porque relacionamento amoroso é uma forma de evoluir e o relacionamento nos mostra as nossas sombras. Nós fazemos muitas projeções das nossas sombras no nosso parceiro, mas o que nós pensamos muitas vezes? Que o problema é o outro. E aí quem sai da relação muitas vezes pensa, estou me livrando do problema, então não vou mais ter o problema na outra relação. Eu percebo que os dependentes, eles têm mais clareza desse lugar de dependência, já os codependentes não. Por isso que tem a dúvida também. Não, mas eu não sou dependente. E aí a pessoa exclui toda a possibilidade de olhar para aquilo. Quando, na verdade, é uma pessoa que precisa do dependente. E aí, trazendo para o universo das relações. Essa mulher que precisa, que eu acredito que mais mulheres estão nos acompanhando nesse momento, a mulher que precisa ter uma relação assim, o que ela vai fazer quando ela se divorcia? Ela vai encontrar outro homem dependente. Então, é a mulher que sai, muitas vezes, de uma relação que tem um parceiro alcoólatra, e encontra um parceiro que é dependente químico. Encontra um parceiro que ele é completamente dependente emocional, não consegue prover o sustento da família, arruma todos os problemas possíveis e ela fica ali salvando ele dia após dia, porque a codependente, ela é uma salvadora. Ela quer salvar, ela quer mudar. Ela é aquela que o marido arruma um problema e ela vai lá e resolve o problema por ele. Toma a frente por ele. Só que ela fica completamente perdida quando o parceiro não tem mais problemas, que é o que você falou. Eu fiz um programa com o Felipe, ele é psicólogo e ele trabalha com dependentes. E nós fizemos um programa que foi, meu parceiro tem um vício, e agora? E nesse programa, o Felipe bateu muito na tecla, procure ajuda pra você, você também está doente. Você acha que não, mas você também está. Então, por quê? Porque esse programa, com certeza, muitas mulheres codependentes assistiram. Por quê? Porque elas queriam uma solução para resolver o problema do parceiro, porque o problema é o parceiro. E a codependente tem muito disso, de jogar na cara do outro. Não, porque o problema é a droga, o problema é o álcool, o problema é o que você faz. E ela não se conscientiza muitas vezes, na maioria delas, eu acredito, que ela também tem questões a serem olhadas. E ela reage muitas vezes com raiva quando ela descobre isso, né? A Rafa, ela não aceita que sim, ela precisa daquele tipo de relacionamento. Ela também não dá conta de viver um amor saudável, porque ela não aprendeu esse amor saudável na infância. Exatamente. Como é que eu vou ter um amor saudável se o que eu aprendi sobre amor não é isso? Como é que nós não teremos problemas na relação se o que eu vivi na minha infância, quem sabe,
foi um amor que não era saudável, que era cheio de brigas, discussões. Então, se eu tiver isso nesse momento, eu preciso procurar um outro parceiro que dependa de mim. Porque ele me oferecer boa qualidade de vida, tempo de qualidade, amor, afeto, carinho, atenção, é algo que assusta muitas mulheres que têm intituladas que precisam ser salvadoras. E o quanto isso deve ser cansativo, Rosângela. Por quê? O amor, ele já é trabalhoso porque ele precisa de uma construção e reconstrução. Isso é diário. É trabalhoso. Quando eu preciso ocupar uma posição em que o outro não me dá essa margem de ocupação, passa a ser ainda mais doloroso, além de cansativo. É uma construção que ela não vai construir. Não vai criar forma. Exatamente porque o parceiro também não aprendeu que isso seria amor e o quanto ele precisa oferecer de amor nessa relação. Acontece muitas vezes de algumas mulheres chegarem até o consultório e dizerem: eu preciso de ajuda porque ele não faz nada por mim. E aí eu questiono: quanto de espaço você dá para esse parceiro fazer algo para você? Porque se você precisa, um exemplo muito simples, eu preciso de pão. E eu mandei mensagem que eu não quero sair de casa e gostaria que ele trouxesse pão. E ele demorou 10 minutos para me responder. Eu fui na padaria e comprei o pão. Quanto de espaço eu dou para esse parceiro fazer algo por mim? E é básico, como eu disse, mas é assim que nós iniciamos todos os outros processos. Eu gostaria de carinho, mas eu não falo que eu gostaria de carinho. Eu quero que ele imagine... Bolinha de cristal. Isso. Faça mágica. Faça mágica, adivinha. Porque tem essa ideia do amor através do olhar. Porque se ele me ama, ele tem que saber. Não tem que saber. Eu preciso falar. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Essa frase é muito útil. Ninguém tem obrigação de saber o que nós estamos sentindo, pensando, o que nós queremos. A comunicação, ela acaba se tornando cansativa até nos consultórios, porque nós batemos nessa tecla, porque é importante, nós precisamos conversar. Adultos conversam. Adultos precisam dialogar. Perfeito, Rafa. Adolescentes, imaturos, viram a cara... Não conversam, conversam. batem porta, ficam 3 dias sem falar com os pais. Que é o que essas pessoas fazem postura na casa dos pais. passiva-agressivo. Exatamente. Quando se tornamos adultos, maduros, assumimos compromissos, quem sabe, no relacionamento, nós precisamos ter maturidade o suficiente também para sentar, discutir o nosso relacionamento. E quando eu falo de discussão, não é algo negativo, é muito positivo. A discussão precisa acontecer durante o relacionamento. Frente a frente, olho no olho, para dizer isso sim, isso eu não aceito, eu tenho contratos inegociáveis, isso a gente pode pensar, porque o amor também é cedência, relacionamento também é cedência. Não sempre eu, não sempre você, mas ambos. Um acordo, chegado no meio do caminho, um cede um pouco, outro cede outro pouco. Contratos verbais não são em vão, eles são necessários. Até porque aquilo que é combinado não sai caro. Perfeito. Gente, Rafa, eu já volto pra você. Vou chamar os nossos parceiros. Esse conteúdo tá muito bom. A gente pode ficar aqui falando por horas, porque tem muito pra entregar e eu acredito que várias luzinhas estão acendendo na mente de quem está do outro lado. Ponto Arc Design. Realizar seus sonhos começa por um ponto dentro de você. O ambiente de trabalho é a extensão da sua casa, merece o mesmo cuidado e atenção ao ser projetado. Precisa refletir o conceito da sua marca, ao mesmo tempo em que imprime sua personalidade. Conte conosco para ajudar você, porque levamos a sério o seu sonho. Um beijo para Carol e para Gi, maravilhosas, que estão fazendo os projetos do nosso novo apartamento. E, gente, o meu escritório... ele ficou lindo, porque eu tenho escritório em casa. Então, o novo escritório ficou assim, do meu jeitinho perfeito, projetado realmente pensando na minha personalidade, no meu trabalho, naquilo que eu faço. Ficou maravilhoso. Mari Sexy Shop, acorda teu clitóris, mulherada. Você está precisando dar um up no seu relacionamento? No Sexy Shop Mari, você encontra produtos e lingeries para pimentar o momento a dois. Entregamos no conforto da sua casa, é só chamar. Um beijo pra Mari e lembrando que tem podcast com a Mari falando sobre como apimentar a relação. Então, se você ainda não assistiu, procure a gravação. Objetivo Móveis. Não fazemos apenas móveis, realizamos sonhos. A Objetivo Ambiente Sob Medida desenvolve e executa projetos de interiores, com produção própria de móveis sob medida de excelente qualidade, adaptados para a sua necessidade, com equipe qualificada para atender desde o projeto até a sua finalização. É aqui no Objetivo Móveis. Supermercados Porta, a sua satisfação
é o que importa. Horário de atendimento Supermercados Porta, próximo ao Banco do Brasil, Rua Flores da Cunha, 713. Segunda-feira a sábado, das 9 até as 20h30, sem fechar ao meio-dia. Se você está precisando fazer suas compras, corre lá no Supermercados Porta, porque fica aberto ao meio-dia e é uma ótima possibilidade para as pessoas que estão resolvendo mil coisas no dia a dia. Eu adoro tudo aquilo que abre ao meio-dia. Você também, Rafa? Muito. Facilita a minha vida. Facilita a vida, né? E aos domingos, das 16 até as 20 horas. Supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Jardim do Centro, flores e prosa. A primavera chegou. Ah, a primavera. A época em que tudo floresce. Essa estação que nos inspira a renascer e florescer. Aproveite o clima ameno e os dias mais ensolarados para renovar as suas verdinhas. No Jardim do Centro você encontra a variada linha de flores e plantas para deixar a sua casa ainda mais colorida. Venha conferir. Ai, que maravilha. Flores. Eu adoro flores. Mudam o nosso dia, inclusive, Mudam o né? nosso dia. Amo também. Primavera, florida, colorida, tudo lindo. Rafa, voltando aqui para o nosso assunto. Quais são os caminhos que levaram e levam uma mulher a se tornar dependente ou codependente? Inúmeros, né? Inúmeros. Mas, para mim, a ausência do autoconhecimento, inclusive do amor próprio, de saber quem é essa mulher antes desse casamento, desse relacionamento, são pontos importantíssimos. A partir do momento que eu não sei quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, quem eu sou antes de ser psicóloga, quem eu sou antes de ser mãe, quem sabe, quem eu era antes, quem eu sou nesse momento, aonde eu me perdi nesse contexto e aonde eu ainda posso me reencontrar. Para mim são chaves importantes, é por isso que quando esses assuntos chegam ao consultório, eu nem inicio por eles. Eu inicio querendo saber quem é que é essa pessoa, essa paciente que está comigo e o que ela sabe sobre ela. Porque muitas não conseguem nem uma apresentação prévia. É difícil falar sobre si. É muito mais fácil falar sobre o parceiro, sobre as queixas do relacionamento e sobre o que as incomodam. O que as agradam, muitas nem sabem. Nem sabem o que gostam. Eu tenho muitas clientes que não sabem o que elas gostam. E quando eu falo, tenha uma vida interessante, elas não fazem ideia de por onde começar essa vida interessante. Por quê? Porque elas sempre estiveram com foco no outro. E isso começa lá na infância. Começa num lar instável, muitas vezes, sem uma vivência de um apego seguro. Crianças que precisaram crescer cedo demais, que precisaram cuidar dos irmãos, dos pais, porque muitas vezes na codependência já teve um caso antes de um dependente. Às vezes o pai era dependente, a mãe era dependente, e aí uma criança se vê numa situação que ela precisa ser mais forte que os adultos da casa. E aí com isso ela vai guardando a dorzinha dela para não ser mais um problema, mais um incômodo. Ela vai guardando tudo aquilo e chega um momento que ela precisa, né, daquele amor, daquele cuidado, e ela começa a projetar no outro, começa a buscar do lado de fora esse amor, só que torna refém. A torna refém de uma outra pessoa que também tem problemas. Por quê? Eu bato muito na tecla, Rafa, quero ver se você concorda, que é sempre chave com fechadura. Ninguém entra num relacionamento por acaso. Acasos não existem, existem evidências. Você tem o relacionamento que você precisa nesse momento. Talvez você não tenha se conscientizado ainda, mas não é sobre bom e mal. Tem mulheres que escrevem pra mim assim, mas eu sou tão boa, eu faço tudo por ele, por que eu continuo escolhendo esse tipo de parceiro? Por que eu me atraio esse tipo de pessoa se eu sou uma pessoa boa? Mas não é sobre ser bom ou mal, é sobre você compreender que o outro te dá aquilo que você precisa de alguma forma, e às vezes é uma forma torta, porque se você aprendeu que relacionamento é briga, você não vai saber o que fazer quando você tiver um relacionamento bom. As pessoas hoje em dia precisam de terapia e processos terapêuticos para elas aprenderem a viver o tédio e a paz de um relacionamento bom. Tem gente que quando tá vivendo um relacionamento bom fica desesperada. Você já viu isso, Rafa? Muito. A pessoa fica desesperada porque, muito tédio. É uma relação com muita rotina. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer, algo vai dar errado. Não, tá muito bom, tá bom demais para ser verdade. É pura autossabotagem. Então, a pessoa precisa se trabalhar para conseguir viver e contemplar um relacionamento bom. Porque se você não tem uma referência de amor saudável, você terá que desenvolver tudo isso sozinha, de forma mecânica, com autoconhecimento, buscando processos terapêuticos para que você consiga se conhecer e entender a tua história.
porque a gente vê o mundo através da criança que um dia a gente foi. Então, se lá atrás não tinha amor, não tinha carinho, tinha muita dor, como é que vai se olhar para o mundo hoje em dia, né, Rafa? Chave com fechadura é um exemplo perfeito. E é exatamente isso. Nós não entramos em algum relacionamento, estamos com um perfil de companheiro por algum motivo por acaso, vago. Por causa do cupido. Não, é uma escolha. Muitas vezes inconsciente, mas é uma escolha. Eu atendi um caso ano passado, que foi um caso de codependência, que ela passou muito tempo tentando melhorar o parceiro, mudar o parceiro, resolver o parceiro. E eu comecei a acompanhar o casal. E à medida que ele começou a mudar, porque quando eu entendi a dinâmica daquele casal e comecei a trabalhar com eles o acompanhamento de casal, eu iniciei de forma individual e fiz um acordo com eles que depois de algumas sessões nós começaríamos as sessões juntos. Casal. Por quê? Porque eu entendi que eles precisavam se trabalhar porque os dois estavam já em processos individuais terapêuticos, eles já eram terapeutizados, mas nós precisávamos ir costurando todas essas informações. E eles estavam num momento de muita briga. Então, dentro do meu método, dentro da maneira como eu trabalho, não faz sentido colocar duas pessoas sem fazer alguns acordos antes, algumas costuras de informação. Por quê? Porque eles sentam e brigam. E não faz sentido dentro da maneira como eu trabalho. Então, eu fui trabalhando os dois de maneira individual e identifiquei que ele dependia muito dela. E ela reclamava, porque tudo é comigo nessa casa, tudo eu tenho que fazer, porque ele não me ajuda em nada. História do pão, né? Eu peço e ele não faz, eu tenho que ir fazer. Então, ela tinha uma postura de, ó céus, ó terra, tudo está contra mim. E ele tinha uma postura muito passiva diante da vida. Então, ele não olhava para ele não tinha esse lugar também, essa voz, e ele acatava tudo. Quando ele começou a se trabalhar e se conhecer e descobrir o que ele gostava, ele começou a ter hobbies, ele começou a ser com outros homens, ele começou a fazer coisas por ele, e à medida que a pessoa vai se movimentando, ela vai tendo mais energia e vai se tornando mais ativa dentro da relação. À medida que ele foi dando tudo o que ela desejava, ela foi ficando completamente perdida. Ela foi ficando completamente instável. Por quê? Aí foi a chave que ela entendeu. Porque ela não aceitava que ela precisava dele daquele jeito. Ela não conseguia entender. Ela tinha, inclusive, momentos que ela sentia raiva da situação. À medida que ele foi ficando bem, ela foi ficando mal. Ela foi ficando completamente perdida. Então, era um homem que não precisava mais dela. Era um homem que estava ativo. Ele estava, enfim, dando para ela o que ela precisava. E aí, ela aceitou que ela precisava cuidar dela e começou a fazer muito mais por ela também. Começou a se cuidar. Porque ela tinha passado mais de 10 anos da vida dela focada no outro, em salvar o outro e resolver o outro. Ela não buscava conteúdos para ela. Era para ele. As leituras não eram pensando na evolução dela, era pensando na evolução dele. E aí, a partir daquele momento, ela começou a olhar para ela e aí coisas incríveis começaram a acontecer na relação. Porque sim, quanto mais as pessoas vão se tornando saudáveis, isso vai tendo impacto na relação, né, Rafa? Então, não é porque você vive uma relação de dependência ou codependência que as coisas serão sempre assim. Você tem uma chave interna que você pode virar, mas que depende totalmente de você. E se você for se movimentando para isso, é possível as relações mudarem, Rafa. Com certeza. Não é para assustar quem tá em casa e dizer, não, teu relacionamento tem que acabar. Não, gente, às vezes isso não é a solução. Porque a solução não está no divórcio, mas na mudança. Às vezes, junto com a mudança, vem um divórcio. Mas não é que ele, por si só, resolve todo o problema. Vamos imaginar que a cada discussão nós vamos nos divorciar, nos separar. Acabou. Não teremos Quantos mais relacionamentos nessa vida? Teremos incontáveis relacionamentos, né? Quando tu me coloca esse exemplo, o que me chama a atenção é o incômodo que causou nela. E é isso que as pessoas têm que se atentar. Quando alguma mudança está sendo feita e isso me incomoda, eu preciso repensar se é o outro ou se é sobre mim. Você vê isso acontecendo da autossabotagem, Rafa? Por exemplo, a pessoa, tem um convívio com um dependente químico e a pessoa começa a ficar bem, a pessoa vai lá e sabota. Ou sabota o processo terapêutico do outro, bota defeito na psicóloga do outro. Ou o que essa pessoa tá te dizendo lá que você voltou mudado, mudada pra casa? Você vê essa autossabotagem acontecendo quando a pessoa precisa que o outro permaneça naquele ciclo vicioso? A terapia não tá te fazendo bem. Nós vamos Adorei. A terapia não tá te fazendo bem. Existe muito, Rosângela, por quê? Nós voltamos ao exemplo anterior. Quem é que eu vou culpar agora? Ele está melhorando. Não dá mais agora pra culpar o outro. Agora tu vai dizer que sou eu, então, que não estou te ajudando?
Então, vamos trocar de psicóloga, você não precisa mais disso, já vi que você tá bem. Ou não tem mais mudança possível para ti. Porque quando a relação ela não vai bem, ela não tem mais pontos saudáveis, do contrário, a gente vive um cabo de guerra. E parece que alguém tem que puxar mais. Então, se você melhorar e eu não estiver saudável para aceitar a tua melhora, também é difícil para mim. Como é que eu vou conviver com tudo isso? Eu te propus a mudança. E tu muda por ti, não por nós? Então, a autossabotagem, ela entra quando o parceiro que não está em tratamento, mas está adoecido e nem sabe, acaba concretizando os seus ideais. Eu entendi que eu precisava da mudança. Entendi. Mas a partir do momento que ele muda, eu já não aceito mais. Porque tá em mim. E é voltado ao que tu falaste antes, né? Como é que eu vou aceitar que alguém mudou e não mudou por mim? Mas não é isso. O relacionamento, eles são mudanças individuais. A partir do momento que nós mudarmos, e não mudarmos por alguém, mas mudarmos por nós, a gente contagia o meio em que convivemos. A gente multiplica isso nas nossas casas, nas nossas relações com amigos, no trabalho, porque nós nos tornamos mais agradáveis, inclusive. Isso é notável. Muitos nos dizem, Rafa, o meu colega percebeu que eu tô mais agradável, bem-humorado. E aí eu digo, e você? Você percebeu? Porque é bom quando alguém nos pontua isso, mas é muito melhor quando eu noto que eu acordei mais disposto, que eu quero acordar do lado de quem eu acordei, que eu estou em um relacionamento que eu queria estar, que é isso que eu idealizo para o futuro. Afinal de contas, o relacionamento é futuro. Nós precisamos de construção diária no presente para nos imaginarmos com essa pessoa nessa relação em longos anos. Ninguém entra em relacionamento para fazer dar errado. Não é isso que nós esperamos, né? A gente entra em um relacionamento para fazer dar certo. E o dar certo é trabalhoso. Por isso que a gente depende de duas partes. Nós precisamos multiplicar o que nós temos de bom. E por isso da conversa, das discussões saudáveis, das programações saudáveis, dos contratos verbais e, se necessários, físicos. Rafa, é bobagem? Não é bobagem. São necessários, é só um papel. É só um papel para mim, mas quem sabe para o teu parceiro seja muito importante. A organização, ela é individual. A forma como eu funciono também tem a ver com o compromisso que eu tenho na minha vida profissional, com o que eu fui instruída lá na minha infância pelos meus pais, o que eu entendi sobre organização. E aí a gente iria muito longe, né? O que é ser uma mulher boa? Boa para quem? Boa para o outro, para mim, pro parceiro, pro amigo, pro pai, pra mãe. Nós temos múltiplos significados de ser uma mulher boa. E nem sempre ser uma mulher boa é ser uma mulher agradável, saudável, necessária. A salvadora não é uma mulher saudável. Muito menos a que a todo momento precisa estar sendo salva por alguém. Os dois lugares são lugares de dor. Porque a dependente, ela fica muito numa postura de ser salva. É a donzela em perigo. Ela é extremamente passiva. Ela quer ser salva e a felicidade tá no outro. Então, para essa mulher, o mundo deve para ela. O parceiro deve para ela. Uma característica bem forte da dependência é essa insatisfação constante e é uma postura de exigência. É como uma criança que exige. Ela tem uma postura infantil de exigir do mundo, exigir do parceiro, exigir do outro, exigir de tudo. E já na codependência, ela tá na salvadora. Eu cuido, eu salvo, eu resolvo. Então, ela tem uma postura muito ativa, só que ela é dependente do dependente. Então, tem um ciclo aqui acontecendo e é o que você falou muito bem, no sentido de, olha a importância de cuidar de si mesma. Porque tem mulheres que já escreveram pra mim, Rô, tu me passa teu contato porque eu quero agendar uma sessão pro meu marido, que eu não preciso. Ele precisa. Mas ele precisa. E essa pessoa que está fazendo esse movimento, presta atenção, se você do outro lado fica tentando salvar o seu parceiro a todo momento, querendo resolver as coisas pra ele, dizendo que o problema é ele, é bem provável que você tenha mais questões a serem resolvidas do que você imagina. E você faz parte do problema dele e você também faz parte da solução. Então, à medida que você cuidar de si mesmo, olhar pra si mesma, se desenvolver, aprender a conversar e começar a viver um amor saudável primeiro por ti, porque o amor saudável não é do lado de fora, primeiro é do lado de dentro, com teu amor próprio. Então, você conseguirá impactar o outro também, mas não mudar. Mudar não é o foco.
Mas você influencia, porque um reflete o outro. Então, quando você tem um comportamento diferente, automaticamente você influencia o teu parceiro ou as pessoas que estão próximas a você a reagirem ao teu comportamento de uma maneira diferente. E tudo isso vai gerando resultados no relacionamento. Não tem como você mudar e permanecer no mesmo lugar. Ou você vai embora daquilo, ou você consegue plantar sementinhas para que o outro escolha caminhar com você também, buscando ajuda e fazendo os movimentos que cabem a ele. Hoje a gente já deu vários exemplos de relacionamentos que, sendo trabalhados, podem dar muito certo. Mas a gente também pode falar dos relacionamentos que podem despertar o entendimento de que não dá mais, de fato. Perfeito, Rafa. Eu vou chamar os nossos parceiros. E já volto com você e você continua falando que tem muita coisa para compartilhar com quem tá do outro lado. Restaurante Világio, sequência de sexta, uma sequência especial de massas, filés e risotos. Faça sua reserva pelo 996756766 e venha provar essas delícias por R$ 85 por pessoa. Você conhece o Restaurante Világio? Sim, maravilhoso. Eu comi um sorrentino agora esses dias lá, de brie, mel e nozes, damasco, alguma coisa assim. Sensacional. Os filés também são incríveis. O atendimento. Semana passada teve o sorteio e uma pessoa ganhou uma vaga para usufruir de um rodízio. Postou foto, tava tudo lindo e maravilhoso. Vale muito a pena. Para ir sozinha, para ir com amor. Vendramin Materiais de Construção. Tudo o que você precisa. Sofisticados, os perfis de alumínio dão acabamento com estilo e perfeição aos porcelanatos e madeiras, criando a solução completa para os projetos, sejam eles comerciais e residenciais. Um lugar lindíssimo, de extremo bom gosto. Se você está construindo ou reformando, vale a pena você passar lá. Flytour, serviços de viagem. Sonhamos grande, voamos alto. Grupo Egito, abril de 2023. Vagas abertas. Acompanhe as redes sociais da Flytour, que está com um grupo no Egito essa semana, e confira tudo sobre esse destino incrível. Flytour, experiência e segurança para sua viagem, 3242-4327. Para quem está pensando em viajar no ano que vem, já está começando a se organizar, vale a pena você entrar no grupo para conferir todas as novidades sobre esse grupo que vai para o Egito em abril de 2023. Água de Cheiro Nova Prata, beleza brasileira. Somos feitas de facetas múltiplas, humores, pensamentos e de diferentes atitudes. Essa linha de perfumes traduz um lado sensual e ao mesmo tempo é divertida e meiga, como uma mulher que possui 1001 variantes de si mesma, assim como a própria Betty Boop. Venha conferir todas as fragrâncias da Betty Boop na Água de Cheiro e escolha a que mais definir a sua personalidade. Casa Gamba. Agradecimento especial à Casa Gamba, que arruma o meu cabelo, faz a minha maquiagem. Um beijo pra Daia. É sempre maravilhoso estar na Casa Gamba, cuidando da madame que habita em mim, porque a gente merece, né? A gente merece estar arrumada, com cabelo maravilhoso, com maquiagem, porque faz toda a diferença, Rafa. Você concorda que faz toda a diferença estar arrumada? Totalmente. Ninguém nos vê do avesso, né? Ninguém nos vê do avesso. Ótimo. Sabe que eu tava comentando com uma cliente agora esses dias que muitas vezes quando a gente não tem forças ainda pra fazer mudanças internas, as mudanças externas são um bom começo. Eu vejo muitas clientes que estão precisando mudar de vida e elas começam mudando o guarda-roupa, o cabelo, a cor do cabelo, cuidando mais da imagem, e eu percebo que isso vai impactando no interno, vai ajudando a fazer mais movimentos do lado de dentro, porque às vezes a pessoa está tão desconectada dela do lado de fora que fica difícil ir ajustando os cômodos. Eu falo que dentro da gente tem uma casinha, só que essa casinha às vezes tá muito bagunçada, a gente não sabe por onde começar. Começar do lado de fora às vezes é um bom movimento para começar do lado de dentro. Rafa, quando a gente entende que não dá pra ficar na relação, que não tem mais jeito, que aquele amor realmente está doente, quais são os sinais que o amor está muito doente e que tem um alerta vermelho piscante, que algumas coisas precisam ser avaliadas? Eu acredito que, Rosângela, sempre é tempo de observarmos o relacionamento, mesmo que nós compreendemos que não há mais margem para dar seguimento, né? Que o encerramento de ciclo ainda não é passível nesse momento. Para isso, o que nós precisamos? Observação, comprometimento e maturidade dentro desse relacionamento. Eu preciso ser maduro o suficiente para compreender que da mesma maneira que nós estamos muito bem, nós poderemos não estar bem. E por isso nós precisamos estar sempre alinhados. Rafa, então, o relacionamento é sempre estar bem? Muito pelo contrário.
No relacionamento nós temos vários sentimentos, inclusive. Eu amo a pessoa, mas eu posso sentir raiva de algum comportamento em determinado momento. Eu posso sentir tristeza por conta de alguma verbalização. E isso não quer dizer que eu odeie a pessoa. Isso quer dizer que eu amo, e é por isso que a minha luzinha liga e diz aonde nós devemos e podemos mudar. E não é depois que se passou um ano. É naquele momento. Alguns casais me procuram dizendo: há 2 anos atrás, nós tivemos aquela discussão. E eu digo: e há 2 semanas atrás? Ah, a gente brigou há 2 horas atrás. Então, é muito mais difícil retroceder no relacionamento para compreender o que a gente deveria ter ajustado do que se falarmos nesse momento. Então, sim, os finalmente, eles em alguns momentos são necessários. E a gente nem tá falando só de relacionamento. Eu tô falando de parar com alguns comportamentos meus, de me observar para poder observar o comportamento do outro. Quando a minha luzinha de alerta ligar, é porque algo já aconteceu. Do contrário, ela não teria ligado. Ela não vai acender. Já é um copo, às vezes, transbordando. Tem coisas ali que estão se somando. E, às vezes, não é nem numa relação com um parceiro, numa relação com uma outra pessoa. Porque existem vínculos de dependência e codependência com outras pessoas da família. Às vezes, você vive uma relação de codependência com uma mãe doente. Já atendi casos de clientes que tinham codependência com a mãe. E que precisavam daquilo, precisavam ser úteis para a mãe, porque a postura da salvadora é muito isso. Eu sou a salvadora. Se eu não, a postura da codependente é assim: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Não, eu sou a salvação do mundo. Tem uma arrogância ali. O mundo precisa de mim, o outro precisa de mim. Então, quando o outro não precisa mais, ela fica perdida. A dependente, por outro lado, ela precisa do outro. Ela vê o outro como uma extensão. Ela se doa demais. E independente da luz que está acendendo, se é para um lado, se é para o outro, ou se você percebe que as coisas não estão funcionando, é momento de tomar decisões, porque as coisas não vão se resolver sozinhas. Não vão. Não tem um jeito mágico. E as pessoas, nos relacionamentos, o que eu percebo? Que a relação, ela acaba muito antes de acabar, antes de finalizar. Geralmente, 2 anos antes do término, é que a relação começou a apresentar sintomas que existiam problemas. Só que esses foram ignorados. Por quê? As pessoas acabam passando por cima de uma situação, de um comportamento, de uma coisa que fere, porque, mas eu amo ele, ele me ama. Só que aí chega um ponto que é: nós nos amamos, mas não nos damos bem. Nós nos amamos, mas não conseguimos ter paz nessa relação. Então, que tipo de amor é esse? Porque também tem isso, Rafa. As pessoas vão dando o nome amor para muita coisa. Então, amor tem múltiplos significados. Para algumas pessoas, amor é intensidade. Para outros, amor é briga, é de confusão, é discussão. Para outras pessoas, é parceria, amizade, carinho. Então, quem tá do outro lado tem que avaliar o que é amor pra você. Como é que você aprendeu a viver o amor? Porque se você tinha um pai e uma mãe que falavam que te amavam e batiam em você, o que você entendeu? Você fez uma associação que tudo bem uma pessoa te amar e bater de vez em quando em você. Se você cresceu num lar que os teus pais tinham brigas homéricas e você questionava sua mãe e seu pai, eles falavam: nós tivemos uma briga, mas nós nos amamos. Você entendeu que tá tudo bem você amar uma pessoa e ter brigas homéricas com essa pessoa e ficar horas discutindo com ela. Então, muitas vezes você tem que olhar para o amor que você aprendeu para você começar a ressignificar esse amor e transformar ele numa coisa boa, porque também tem do outro lado uma ideia, por vezes, romântica demais, de eu amo essa pessoa, só que ele não pode errar comigo, ele não pode falhar, ele não pode me gerar sentimentos ruins, como você mencionou, de raiva, de mágoa, de qualquer sentimento ruim, tristeza. Por quê? Porque como que ele me ama, eu amo ele, ele gera isso em mim. As pessoas não compreendem, por vezes, que o amor é o amor apesar de... Não é só um sentimento, é uma escolha diária também. Eu escolho amar o outro, muitas vezes, mesmo estando magoada. Por quê? Eu compreendo, dentro daquele contexto, daquela situação que aconteceu, que às vezes aquilo ali não foi uma coisa premeditada, com a intenção de me machucar. Porque cada um tá vivendo a sua dor, né, Rafa? E às vezes... particularidade. Exato, tá todo mundo vivendo a sua dor, só que quem se ofende demais, quem não tem autoconhecimento, quem não tem inteligência emocional, leva tudo pro lado pessoal, acha que é tudo sobre si. Então, o outro fez contra mim, o outro fez pra me atacar. E às vezes não é isso. Então, esse diagnóstico do amor precisa ser feito. Você concorda, Rafa? Super. O que é amor pra mim? Como eu vejo o amor? Que amor que eu aprendi?
como que eu tenho demonstrado amor, como que eu tenho olhado o amor dentro da minha casa. Se eu começo esse amor saudável em mim, se eu projeto um amor saudável no outro, como é que faz todo esse movimento de identificação, Rafa? E por que a inteligência emocional é tão importante para a construção de um amor saudável? A inteligência emocional, ela nada mais é do que a gente aprender a lidar com as nossas emoções de forma inteligente. De que maneira? Se observando internamente. Os nossos reflexos internos, eles obviamente vão se externalizar. E o que a gente nota com isso? O que me agrada, o que me desagrada. E o que a partir disso eu posso tomar como decisão e como escolha. De novo, somente pessoas adultas e maduras conseguem fazer decisões e escolhas. Por isso da inteligência emocional. Um exemplo aqui. Eu te amo e é por isso que eu quero que você seja dessa maneira. Quando, na verdade, nós poderíamos dizer, é exatamente por te amar que eu não aceito que seja dessa maneira. O romantizar o amor, ele é algo que, aos olhos de muitas pessoas que chegam com essa questão de dificuldade no relacionamento, ele é romantizado. Somente, é exatamente o que tu disseste, somente pode ser bonito. Se tiver um dia ruim na semana, acabou. Não dá mais pra mim, eu não dou conta disso. E é por isso que a gente precisa ser inteligente emocionalmente para compreender o que é para mim e o que é para você. O que eu aprendi sobre amor, o que amor representa, o quanto ele é importante para mim, o quanto ele não é, como eu represento esse amor, como eu demonstro, porque eu com certeza demonstro diferente de você. E tá tudo bem, desde que a gente compreenda e tenha inteligência emocional para compreender o outro também. Rafa, é muito difícil. É muito difícil. As relações são difíceis. Por isso que se fala tanto em construção. E construção não é fácil. Se nós pensarmos na construção do teu escritório, que tu exemplificaste antes, né? A construção demanda pensar, projetar, organização financeira, gostar ou não gostar, me sentir acolhida ou não. Para isso tu precisou de profissionais, para isso tu precisou... Tempo. Decisões. Ausência de sono. Muita coisa. Oscilação de humor, porque são decisões importantes. E nós não estaremos bem o tempo todo. É por isso que o amor não é somente lindo, maravilhoso. Ele é para ser leve e saudável, mas não vai ser assim todos os dias. Quem dera, né? E tem uma outra ideia. Às vezes não vai estar bom para os dois. Porque a gente tem questões internas e externas acontecendo o tempo todo na nossa vida individual. Então, às vezes, a gente tá com um problema na nossa vida particular que afeta, a particular que eu digo, com os nossos familiares, com o nosso trabalho, e isso afeta no relacionamento. Então, essa ideia porque agora tem muito uma visão assim, vamos casar e vamos ficar juntos enquanto for bom pros dois. Mas vai ter um momento que não vai ser bom pros dois, porque às vezes a pessoa tá vivendo uma crise pessoal e como é que ela vai dar o melhor para a relação naquele momento. Então, dentro dessa história de reciprocidade, a gente precisa compreender o que a Rafa falou antes. Tem que ter espaço para existir reciprocidade e respeitar o tempo do outro, que geralmente é diferente do nosso. Então, na codependência tem uma impaciência muito grande, né? A codependente, ela pede, mas ela pede sabendo que o outro não vai fazer no tempo dela, às vezes, e ela corre lá e faz, e depois ela diz, não, mas você não fez. Você não isso. Porque ela tem que ter a acusação em cima do outro. Então, ela pede, às vezes já corre ali e faz. Por quê? Porque ela continua nesse lugar. E o que acaba acontecendo quando a gente pensa nesse lugar de não entender que a reciprocidade não é imediata? Você começa a olhar para o amor de uma forma mais madura, com mais inteligência emocional. Tem pessoas que chegam lá, Rafa, e falam assim, eu não quero mais sentir tal coisa. Tem isso? Muito. Desligar um botãozinho, eu não quero mais sentir tal coisa. E aí vamos robotizar. E não tem essa possibilidade. Não tem, né? Você conta para as pessoas, não dá. Não porque somos enquanto robôs. estivermos vivos, vamos sentir todas as coisas. E que bom! Que bom! Que bom podermos Mas a inteligência sentir. emocional te dá a possibilidade de receber esse sentimento, avaliar, entender e depois devolver de alguma forma. Lidar com ele, te dá um lastro emocional, te dá uma flexibilidade à inteligência emocional. E se você não tem, você é aquela pessoa que recebe pá. Recebe pá. Você nem avalia, você não pondera, você não pensa sobre o assunto. Tem aquela questão de que por que tá me oferecendo isso nesse momento? Aconteceu algo ou vai acontecer? E do outro lado, nós temos alguém que não sabe administrar os não e somente quer receber sim, mas quando recebe, diz opa,
imagina que eu vou receber não neste momento. Imagina que nesse momento eu vou receber sim. Algo aconteceu, porque da outra vez foi diferente. Então, dessa tem que ser conforme foi a outra vez. E as codependentes têm essa intitulação de quererem sempre fazer mais. Eu faço mais, muito mais, e se não for eu, vai ficar imperfeito. Sendo que a perfeição também é um termo diferente para ambos. E não existe. Não tem como fazer tudo perfeito, impecável. Não tem como. E perfeito para quem, né? E perfeito para quem, né? Rafa, vou chamar aqui os nossos parceiros e já volto com você. Lojas Regla, viva novos caminhos. A temporada Casa Regla está completa de produtos selecionados das melhores marcas do mercado, como Altenburg, Budmeier, Santista, entre outras que você encontra na Regla. Tudo em até 10 vezes sem juros e o primeiro pagamento para 60 dias. Cama, mesa e banho é nas Lojas Regla. Atacadão Móveis Prata, transformando casas em lares. A Móveis Prata, além dos móveis à pronta entrega, tem a opção de você encomendar o produto exatamente do jeito que você deseja, para qualquer cômodo da sua casa ou escritório. Basta você entrar em contato com a equipe que irá lhe passar todas as informações. Móveis Prata, a maior e melhor loja de móveis de Nova Prata e região. Acesse as redes sociais ou entre em contato pelo WhatsApp 54 99612 1532. Movie Art Cinema, o melhor do cinema em Nova Prata. Filme Halloween Ends, lançado na quinta-feira. Teremos sessão especial na madrugada. Fiquem ligados na programação do site. Além disso, estamos com excelentes filmes para a Semana da Criança. Movie Art Cinema, o melhor do cinema em Nova Prata. Entre nas redes sociais do Movie Art Cinema para ver quais são as opções. E tu viu a ideia? Cinema de madrugada. Como é que é isso, gente? Você vai lá, assiste um filme de terror e volta pra casa e não dorme, né? Fica acordadinho repensando no filme. Pensando no filme, mas tem gente que adora. Aham. Baita ideia. Pra quem gosta de filme de terror e todo esse clima de Halloween... Fez total sentido, total né? sentido, baita criatividade. Uhum. Rafa, esse lugar desse amor doente, pra quem acendeu vários alertas do outro lado, não tá legal. Como que a pessoa pode perceber? Quais são os sintomas, os sinais claros que a pessoa pode dizer: opa, eu preciso de ajuda, eu preciso olhar pra mim, eu preciso olhar pra minha relação. Quais são os sinais de que a pessoa está vivendo um amor doente? Ocupar esse espaço, por muitas vezes, acaba sendo cômodo. E se sentir incomodado nesse espaço é mais um dos sinais de alerta. Além desses, depressão, tristeza, angústia, raiva em mais de um dos momentos com esse parceiro, nesse relacionamento. Porque quando se fala que é importante sentir alguns sentimentos que são considerados negativos, é importante também que se observe com que frequência esses sentimentos estão nessa relação. Como uma balança. Exatamente. Quando tá ruim, pesa muito o lado ruim. E aí fica evidente o quanto a nossa vida perde sentido, perde significado, o quanto nós nos sentimos menos dispostas a estar nessa casa, o quanto nós preferimos estar fora dessa casa, não conversando com esse parceiro, com essa parceira. Muitos casos, eu fico fazendo hora extra, eu trabalho demais, eu me ausento da residência porque eu sei que vai ter discussão, porque eu sei que vai ter briga, porque eu sei que vai ter alguma reclamação. E vida adulta também é isso. Os relacionamentos também são assim. Mas a partir do momento em que isso é rotineiro, está todos os dias presente, é porque algo precisa se fazer. E como foi falado antes, sair de um relacionamento também não é um problema. O problema é quando se nota que o relacionamento já não faz mais sentido, não traz sensações boas, não é agradável estar com quem se está e se resolve permanecer. Porque aí sim, não é só por mim, é pelo outro também. Eu também preciso abrir mão para compreender que existe um humano do outro lado e que se a relação não é saudável comigo, pode ser construída com outro parceiro, com uma outra parceira. Esse é o maior amor que existe. O próprio. E pelo outro. E o amor genuíno pelo outro, porque amor não é posse, Rafa. Exatamente. Amor não é... O amor que eu sinto pelo outro não torna o outro um bem meu. Então, às vezes, você compreender que você também faz mal para o outro. Que você não está conseguindo somar na vida do outro e dar pro outro o que ele precisa, também é liberar o caminho do outro. Eu já atendi mulheres que tinham certeza que eram extremamente necessárias na vida do outro, mas elas estavam sendo um muro na vida do outro. E a partir do momento que este outro saiu da relação, ele começou a viver.
Então, às vezes, sair da relação também é uma libertação. Só que são casos e casos e é necessário avaliar. Você comentou sobre a questão dos extremos. Então, tanto de um lado, quando tem briga todo dia, confusão todo dia, porque as pessoas vão normalizando o ruim, vão normalizando que é normal você discutir com outro todo dia. Não é normal você viver uma relação em estado de tensão constante, briga constante, sem paz. Mas do outro lado tem a indiferença, que também mata a relação, porque aí vem aquela coisa do, mas nós não brigamos. Sim, não brigam, não conversam, não fazem acordos. As discussões num relacionamento são totalmente saudáveis, porque discutir não é você ficar brigando, é uma coisa de, nós estamos discutindo um assunto agora e cada uma trazendo a sua visão, mas nós não estamos nos agredindo. Então isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve, negociável, inegociável, acordos, que acordar uma coisa com o outro não é você impor. Eu posso ir até aqui, você pode vir até aqui, então nós temos um acordo. No acordo, os dois ganham e os dois perdem. É assim que funciona. Mas o amor saudável, ele é uma decisão também, né, Rafa? É uma decisão que começa dentro. Primeiro, eu cuidar do meu amor próprio, eu me curar, eu me tratar, porque eu gosto da palavra tratamento. Quando a gente fala em cura, subentende-se que é uma coisa que você faz por um período, você estando curado, você não precisa fazer mais nada. Tratamento é contínuo. Quando a gente fala de amor próprio, não tem fórmula mágica para você se amar uma vez na vida e se amar para sempre. Amor próprio é uma decisão de todo dia. E quando você olha para tua história, então parando para mim, quem tá do outro lado, esse caminho do amor próprio começaria por avaliar o amor na sua vida, como você o vê, qual o amor que você aprendeu, como você dá esse amor e olhar a dinâmica da tua vida amorosa, mas aí vem muito olhar para dentro, porque o amor saudável começa em mim. E por mim, eu começo a fazer movimentos, começo a ressignificar as coisas que eu passei, que eu vivi, e vou me trabalhando e me tratando para então conseguir viver esse amor que eu sonho, porque eu acredito que é o melhor do mundo, o melhor dos mundos quando as pessoas conseguem viver esse amor bom, né, Rafa? Como é que você diria para essa pessoa de casa hoje começar essa jornada de construção de amor próprio e de construção do amor saudável, sair desse amor que adoece? Ele é uma observação diária, de si para si. Nós precisamos nos olhar. Quando eu digo a frase, ninguém nos vê do avesso, é exatamente nós que precisamos nos observar. O amor próprio, ele é contínuo, assim como o tratamento deveria ser. E é por isso que antes de eu conseguir estar agradando, tentando ser agradável, eu preciso me agradar. Saber por onde eu começo. Por onde eu inicio por mim, por essa mulher, por esse homem, por essa pessoa que está aqui. E o que eu dou conta, porque eu não preciso dar conta de tudo. O dar conta de tudo é bom somente ao outro e não a mim. Então, do que eu abro mão, do que eu aceito, do que eu observo. Rafa, não dou conta de muitas coisas que estão pontuadas aqui. Então, você já tem a resposta. Não dar conta também está tudo bem. A gente pode iniciar, a gente começa essa construção de amor próprio a partir do momento que eu entendo quem eu sou e por que eu não aceito mais determinadas limitações, imposições. É como se nós nos imaginássemos numa estrada e que o meu parceiro não vem, eu não vou. Ninguém cede, ninguém vai. Quando eu falo de amor próprio no relacionamento é porque ele também existe. Duas pessoas que têm baixa autoestima, ausência de amor próprio, ausência de autoconhecimento, fragilidades, é difícil que esse amor se concretize, porque ele não vai ser sempre um amor saudável. Pode ser que de 7 dias ele seja 1, e é um número muito baixo. Nós precisamos pesar, que é o que foi falado antes. É necessária a balança do relacionamento, mas a balança tem que iniciar por mim. O que hoje está me desagradando? Porque se eu começar a pensar, o que ele não gosta em mim, será? O que eu poderia fazer de diferente? Não, eu preciso pensar, o que eu posso fazer de diferente por mim? Para mim, para refletir no relacionamento. Amor próprio é isso. É se idealizar, é se priorizar, mas não é ser egoísta com o outro. É reconhecer que estar em um relacionamento é também olhar para o outro. É empatia. Eu por mim, claro, sempre, mas eu por nós também. Relacionamento é isso. Quantas vezes eu recebo, ele faz determinada coisa comigo. Quantas vezes você também já foi o amor ruim de alguém? Uau! Quantas vezes você já foi o amor ruim de alguém? Isso é profundo? Quantas vezes nós machucamos alguém? Quantas vezes nós machucamos pessoas, seres humanos, e nós nos machucamos? Então é importante essa reflexão. Quantas vezes eu já fui o amor ruim de alguém e eu não dei margem nem para que essa reflexão chegue até nós?
É pesado? É pesado. Mas é importante que nós nos perguntamos. Então, se você está em casa, quem sabe agora se identificando com uma codependente, com uma dependente emocional, para pensar sobre isso. Aonde está teu amor próprio? Aonde está a tua fragilidade emocionalmente falando? Mas aonde também você acredita que já foi essa margem ruim na vida de alguém? E que você não parou para pensar aonde deveria ter mudado para hoje estar nessa reconstrução pessoal, para aí sim ser coletiva. Perfeito. Rafa, muito obrigada. Quanta contribuição. Nossa, com certeza esse podcast vai falar com muitas pessoas que estão do teu lado. Qual a tua mensagem final e como que as pessoas te encontram nas redes? Mulheres solteiras, me identifiquei como solteira inicialmente exatamente porque quando se fala em relacionamento, a gente fala em relacionamento pessoal antes de termos relacionamentos com alguém. Então, para você que está nos assistindo, que está em um relacionamento ou não, se identifiquem com todos esses conteúdos, anotem, nos procurem se for necessário. Nós somos profissionais, estamos à disposição, mas nós também estamos aqui para dizer que somos mulheres antes de sermos profissionais. E se a gente consegue, vocês também conseguem. A gente só precisa de cada vez iniciar. Então, no Instagram, Rafaela Roncato, psicóloga. O meu contato 996667294. Atendo em Nova Prata, em consultório, mas também atendo online em todo o Brasil. Fico à disposição, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um privilégio estar aqui compartilhando conhecimento, mas muito mais aprendendo também contigo, Rosângela. Maravilhoso estar aqui com você e essa troca com certeza vai chegar até as pessoas certas nesse momento. E fica o questionamento: quantas vezes você já foi o amor ruim de alguém? Então, do outro lado, meu convite para você é que faça essa avaliação do amor saudável, do amor doente, que observe se você tem características de dependência, de codependência, que se perceba no mundo. Olha para você, mulher, olha para você, homem, perceba que o relacionamento não começa no nós, ele começa no eu. É eu mais você igual a nós, não tem como ser diferente você querer resolver a vida do outro sem resolver a sua primeiro. Você está no relacionamento que você precisa. Então, para que seja diferente, para que seja um amor saudável, você precisa também desenvolver esse amor saudável primeiro em você. Quero agradecer mais uma vez a equipe da Conecta maravilhosa que estão aqui nos bastidores preparando tudo desse podcast e também os parceiros que fazem com que esses episódios cheguem até você do outro lado. Vendramin Materiais de Construção, tudo o que você precisa. Flytour Serviços de Viagem, sonhamos grande, voamos alto. Água de Cheiro Nova Prata, beleza brasileira. Movie Art Cinema, o melhor do cinema em Nova Prata. Casa Gamba, sempre com a produção maravilhosa do dia. Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Ponto Arc Design, realizar seus sonhos começa por um ponto dentro de você. Mari Sexy Shop, acorda teu clitóris, mulherada. Objetivo Móveis, não fazemos apenas móveis, realizamos sonhos. Supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Floricultura do Centro, flores e prosa. Restaurante Világio, hoje é quarta das amigas. Atacadão Móveis Prata, transformando casas em lares. Esse foi o podcast Descomplicando Relações.